Olá, minha gente linda, tudo bem com vocês? Hoje, olá, minha gente linda, tudo bem com vocês, não é? Por aqui vai tudo bem. Hoje, dando continuidade à nossa jornada em direção à descoberta do propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos refletir sobre uma verdade poderosa. Você foi criado para viver eternamente. Pois é, você sabia disso? A Bíblia diz que Pois é, hoje nós estamos no dia 4 do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, e a reflexão de hoje é uma verdade poderosa. Você foi criado para viver eternamente. Você foi criado para viver, nunca morrer. Meu Deus. Pois é, estamos no dia 4 do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, onde o tema é Criado para Ser Eterno. Essa é uma das verdades mais libertadoras que você vai poder descobrir hoje. Pois é, estamos no dia 4 do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, onde o tema é Criado para Ser Eterno. Essa é uma das verdades mais poderosas que você vai poder descobrir hoje. Pois é, muitas vezes nós vivemos como se essa vida aqui fosse tudo que existe, mas o que a Bíblia diz, né? Eu quero deixar claro que tudo que eu estou ensinando aqui está escrito na Bíblia. A Bíblia para mim é o manual de vida do ser humano, porque foram criados por Deus e Ele, como um bom fabricante, ele deixou o manual para que nós pudéssemos entender como é que nós devemos viver ou como não devemos viver. E olha o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11. Deus pôs no coração do homem o anseio pela vida eterna. Já percebeu sobre isso? A gente acha estranho a morte, morrer, é algo que é muito difícil de nós aceitarmos. Por quê? Porque todos nós temos o desejo de viver eternamente. A gente busca ideias de longevidade, como viver mais, como buscar, se a gente pudesse não morrer, era tudo que a gente mais queria. Por quê? Porque o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, de todas as pessoas, colocou no coração do homem o anseio, o desejo pela vida eterna, o anseio por viver eternamente. Então, desenvolvendo aqui o nosso pensamento, nós podemos entender três verdades poderosas sobre este tema. Primeiro, letra A, você foi criado para durar para sempre. Né? Então, esse nosso corpo, ele é temporário. Né? A Bíblia diz, a Bíblia se refere ao nosso corpo, é essa estrutura que carrega o nosso espírito e a nossa alma como uma barraca. Ela se refere ao nosso corpo como uma morada temporária. Porque, na verdade, nós, segundo a Bíblia, nós somos um espírito, possuímos uma alma, nosso intelecto, nossas emoções, nossa razão, e habitamos nesse corpo. Então, temos três áreas. Desculpe, então temos três áreas, assim como Deus que é trino, nós também temos três dimensões. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, este nosso corpo, ele foi feito para viver aqui, nesta etapa, neste tempo onde a gente vive agora. Né? Sabe como nós podemos entender melhor isso? Se nós pensarmos a respeito de um artista, vamos ilustrar como a ideia de um artista que precisa fazer uma apresentação, para aquela apresentação que vai mudar a sua vida, que vai impactar a vida de muita gente. Então, ele se prepara com muita antecedência, ele ensaia, ele se prepara, ele treina. E sabe de uma coisa? Não é diferente conosco. Essa é uma das características para entendermos sobre a vida aqui na Terra. Esta vida que agora vivemos, ela é como uma preparação para vivermos a vida eterna.
E esse entendimento muda muita coisa. Outro ponto que nós precisamos falar aqui nesse vídeo é que nós temos dois destinos eternos. Na verdade, que existem dois destinos eternos. Nós temos o céu e nós temos o inferno. Ambos são eternos. Só que ou vamos viver eternamente com Deus, ou podemos viver eternamente longe de Deus. Né? O inferno, ele é aquele lugar onde Deus não está. E o céu é o lugar onde ele está, onde ele mora. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, existe um destino eterno para irmos, e o que ele providenciou foi para que nós, a partir desta vida aqui, pudéssemos escolher para onde irmos. Ah, Natália, você está me dizendo que sou eu que escolho se vou para o céu ou para o inferno? Segundo a Bíblia, é sim, porque esta vida que nós vivemos agora, nós temos a oportunidade de escolher onde vamos passar a vida eterna. Olha o que diz aqui o texto em João 3,16, diz assim, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Olha o que o texto diz. O texto diz que se nós continuarmos a viver sem conhecer Jesus, continuarmos a viver do jeito que a gente sempre viveu, que a gente nasceu, se desenvolveu, seguiu a direção dos nossos pais, mas eles não nos apresentaram a Jesus, não nos levaram a conhecer e fazer uma aliança com Jesus. Se continuarmos a viver assim, nós estamos seguindo um destino para viver longe de Deus. Agora, existe uma outra maneira. Ele disse, todo aquele que nele crê, e todo aquele que decidir viver pelos princípios do próprio Cristo, né, que decidirem conhecer e viver, ele disse que não vai perecer. O que seria perecer? Podemos pensar em algo que não se estraga. A ideia de se estragar estaria relacionada com a ideia de viver longe de Deus para sempre. Então, se há dois destinos, um que eu posso viver longe de Deus para sempre e outro que eu posso viver com Deus para sempre, nós precisamos entender como é que a gente acessa cada um deles. Para acessar a presença de Deus e viver com Ele para sempre, o caminho é Jesus. Ele disse que amou o mundo, amou todas as pessoas de uma maneira tão grande, de uma forma tal, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só onde é que está a vida eterna. A vida eterna está escondida com Cristo em Deus. Ah, mas todo mundo quer ir para o céu, mas só que tem um caminho. Só tem um caminho, só um modo de chegar até Deus como Pai. Né? Existe outro caminho. A Bíblia diz que todas as pessoas estarão diante dele, mas alguns estarão diante de Deus como Pai e outros estarão diante de Deus como juiz. E ele vai dizer se conhece ou não conhece. Então, nós estamos falando aqui dessa escolha. Como nós podemos escolher a vida eterna com Deus? Através de Jesus, através do novo nascimento, através da confissão e entrega da nossa vida a Cristo para viver com Ele para sempre. Sabe, por causa da justiça de Deus. Imagina que uma pessoa, eu não gosto dessa história de Deus, de Jesus, e Deus não vai levar essa pessoa para morar com Ele uma vez que essa pessoa não quer. Ele é tão bom que Ele respeita o direito de cada um, a vontade de cada um. Existem pessoas que querem viver com Deus e decidem isso aqui na vida, aqui agora nesta vida. Porque depois que a gente morre, segue-se o juízo, como a Bíblia diz. Né? Não é possível fazer essa escolha depois que a gente morre, porque é uma escolha consciente que a gente precisa decidir. Não, eu quero passar a vida eterna com Deus. Então, o modo de fazer isso é seguindo Jesus, aceitando Jesus, os princípios de Jesus, praticando isso, aceitando o perdão dos pecados que Ele já providenciou na cruz do Calvário e trilhando o caminho conforme Ele disse. Mas tem uma outra verdade a respeito dessa reflexão, é que a vida na Terra ela é apenas
um ensaio para a vida eterna. Sabe, como eu estava dizendo, que Deus nos deu esta vida aqui, Ele nos trouxe para cá para nós nos prepararmos para a vida que está por vir, para a vida eterna que cada um escolher. Ah, não, eu quero viver como eu estou. Pronto, está fazendo uma escolha. Essa escolha vai levar a viver uma vida longe de Deus, porque eu nunca escolhi Deus. Ah, mas todo mundo quer Deus, só que não é assim. Deus estabeleceu um modo, porque Ele é justo, Ele é santo e Ele é reto. E Ele diz que o modo de você fazer a escolha, quer viver comigo para sempre? Você é livre, Ele vai respeitar a escolha de cada um. Ele diz, se você quer ficar comigo para sempre, o caminho é Jesus. Ah, você não quer ficar comigo para sempre? Tá tudo bem, a escolha, você nem precisa fazer nenhuma outra escolha, só precisa continuar vivendo a vida do jeito que você vive, do jeito que você acha, pensando do seu próprio modo. Mas quando nós queremos viver juntamente com Deus, a gente vai buscar entender na sua palavra como é que Ele disse que seria. E como Ele é justo, Ele é santo e Ele é reto, Ele vai fazer conforme Ele escreveu, porque a palavra dele não muda, né? E isso é uma segurança muito grande para nós que seguimos a sua palavra, porque a gente sabe que Ele não vai agir diferente daquilo que Ele já escreveu na sua palavra. E a pergunta prática que nós temos aqui agora, a reflexão prática que nós precisamos fazer, uma vez que desenvolvemos esse tema, que estamos refletindo sobre isso, é o seguinte: se você vai viver eternamente, se você vai viver uma vida eterna, como isso deve moldar, como isso pode impactar a sua forma de viver hoje? Bem, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas como hoje eu descobri que eu vou viver eternamente ou com Cristo ou sem Cristo, ou com Deus ou sem Deus, como é que isso molda a minha vida hoje? Como é que deveria, que tipo de mudança eu precisaria fazer hoje na minha vida? Não é interessante? Que tipo de escolha eu tenho que fazer hoje? Porque uma vez que existem essas opções de viver eternamente com Deus ou viver eternamente longe de Deus, sabendo que longe de Deus é longe da vida, né? E que se viver longe de Deus é perecer, é passar mal, vamos dizer assim, é sofrer. Então, como eu posso viver hoje para dizer que eu quero? Isso requer uma resposta prática. A gente precisa fazer uma confissão, fazer uma aliança com o próprio Senhor Jesus, se assim for o caso, né? Se quiser ficar com o Senhor Jesus. Então a Bíblia nos orienta que lá em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, diz que se você crê, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, se você crê e você confessa isso com a sua boca, você faz uma confissão, entregando a sua vida, você reconhece que é pecador, que vivendo do jeito que você está vivendo não vai levar para viver eternamente com Deus, você faz essa confissão, entrega a sua vida para Ele, a Bíblia diz que você é salvo. Aí você vai trilhar esse caminho com Ele e Ele mesmo vai nos ajudando a moldar a nossa vida para este encontro de vida eterna, né? Para esta vida eterna. Então nós vamos mudando o nosso caráter, nós vamos mudando nossa maneira de pensar, renovando a nossa mente, porque a nossa mente e o nosso espírito, eles viverão eternamente. Então a gente vai se lembrar de todas as coisas, né? Os nossos pensamentos, eles estarão lá. A gente vai saber que teve a oportunidade de escolher. Então, a gente vai vivendo essa vida com Ele e Ele vai nos ajudando, nos moldando para a vida eterna com Ele, que é uma vida poderosa, como a Bíblia mesmo nos orienta, né? Então, não viva apenas como se a vida fosse só isto aqui e agora, aquilo que a gente vê aqui e agora. Existem pessoas que têm uma fala de que nós devemos pensar no aqui e agora como se, morreu, acabou. Querido, se fosse assim, eu mesma iria viver uma vida de deleite, de prazeres,
sabe? Sem me importar com o que diz a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos adverte que viver assim é ser insensato. E eu não quero ser insensato. A insensatez, ela pode ser removida a partir da sabedoria divina. Quando você busca a sabedoria de Deus, busca entender qual é a vontade do Senhor, a gente pode deixar de ser insensato. Então é insensatez viver sem saber qual é a vontade de Deus. Deus já decidiu nos salvar. Ele já fez isso em Cristo Jesus. Ele enviou Jesus, Jesus nasceu de uma virgem, cresceu e no tempo certo ele entregou a vida dele, pagando o preço pelos pecados daqueles que vierem a se arrepender, reconhecer que precisa do perdão dele e entregar a vida para ele. Então, se você deseja viver dessa forma, eu digo para você, incentivando você, não viva como se a vida acabasse na morte. Na verdade, a morte, ela é uma transição, ela é o início da próxima vida, é o início da vida eterna. Deus já decidiu isso. Não é, ele não vai decidir isso depois que você morrer. A Bíblia diz que depois que a gente morre, segue-se o juízo. Não tem essa história de que Deus é que vai decidir depois que eu morrer, Deus é quem sabe para onde eu vou. Não. Isso demonstra, quem pensa assim, quem fala assim, demonstra que não conhece o que está escrito na palavra, que é exatamente isso que eu estou dizendo. E você também não precisa ficar com o que eu estou dizendo, você pode consultar na sua própria Bíblia como é que a palavra de Deus está escrita a esse respeito, não é verdade? Então, como é que você pode fazer isso? Não viva como se fosse só isso agora. Procure viver de um modo mais que diga que você quer participar da vida eterna. Como, Natália? Procure um relacionamento com Deus. O cristianismo não é sobre frequentar a igreja apenas. O cristianismo é sobre o relacionamento com uma pessoa, Jesus Cristo. Então, quando você conhece Jesus Cristo, quando você o encontra e você desenvolve um relacionamento com Ele, que é uma pessoa, você vai passando a conhecê-lo. Ele já nos conhece a partir de então, né? A partir do novo nascimento, Ele nos conhece, mas nós vamos conhecendo a Ele. Então, nós vamos nos relacionando. Não é sobre uma pessoa que está lá muito distante, não. Jesus Cristo é uma pessoa que deseja se relacionar conosco através do nosso espírito recriado, através do Espírito Santo. Então é possível conversar com Ele, pedir conselhos, contar das nossas dificuldades, ser sincero de coração. Isso é relacionamento, sabe? Ser verdadeiro, falar das nossas dores, daquilo que está difícil, daquilo que está no nosso coração. E Ele é uma pessoa tão maravilhosa que se identificou conosco, então Ele entende as nossas fraquezas, Ele entende as nossas dificuldades e é maravilhoso o relacionamento com Ele. Porque Ele não está aqui para nos julgar, Ele está aqui para nos salvar. Então, Ele é aquela pessoa que você pode contar as suas dificuldades, pedir ajuda, pedir orientação, buscar nele, né, a direção e o caminho certo. Outra forma de você fazer isso é amando as pessoas. E uma forma de você demonstrar amor é servindo as pessoas. Eu gosto de dizer sobre isso porque uma vez que nós desejamos viver eternamente com Deus, isso vai moldar a nossa vida aqui. A gente não vai viver pensando só em nós. A gente vai viver pensando também nas outras pessoas. Então, nós conseguimos estabelecer um tempo para ajudar as pessoas, para orientar as pessoas, para ensinar as outras pessoas e servir. Uma das formas de fazer isso é na igreja local. Você sabia que muita gente não serve numa igreja local porque ela não tem entendimento da vida eterna? Nós seremos galardoados, recompensados por uma vida vivida aqui de acordo com a vontade de Deus. E uma das coisas que já está escrito que é a vontade de Deus é que nós possamos servir a outras pessoas. Então nós servimos no nosso trabalho, nós servimos na nossa casa, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos entes queridos, nós servimos as pessoas do nosso trabalho, trabalhando com fidelidade, trabalhando direitinho, né? E nós servimos também na igreja local, onde nós recebemos os nossos irmãos, nós nos alegramos em poder servir aos nossos irmãos todas as vezes que eles chegam para também cultuar. E se você deseja fazer todas essas coisas, eu quero te dizer, pode nos procurar, vai deixar nos comentários a sua vontade, o seu desejo, como você pode fazer isso. Nós estamos aqui para te orientar. Nós amamos entender isso e estamos aqui também prontos para orientar você a respeito disso, né?
Então, se você, eu quero encerrar dizendo o seguinte: você não é um acidente, você foi criado por Deus e para Deus, né? Você foi criado por Deus e para Deus. Ele criou você para viver eternamente, né? E para viver eternamente com Ele. Esse foi a intenção. Então, se você não sabia, recebe essa instrução, aproveita, procura descobrir, procura ler onde é que está isso, que verdade é essa que eu não sabia. Pois é, eu também não sabia, mas um dia eu fiquei sabendo disso e precisei tomar uma decisão de que eu queria sim viver eternamente com Cristo. Eu quero viver eternamente com Deus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero viver com Ele que pagou o preço pela minha vida. E aí eu tomei uma decisão que você também pode fazer isso. Outra coisa, a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Ah, mas eu já conheço a Deus, Deus está no meu coração. Queridos, mas é preciso tomar uma decisão. Sabe, é antes e depois de Cristo. Cristo é aquela pessoa que marca a nossa vida de um modo único para sempre, porque é como a história que foi dividida antes e depois de Cristo. A nossa história também ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque depois de Cristo, entendendo a vida eterna, nós vamos viver totalmente diferente, né? E Jesus Cristo, ele é essa nossa esperança viva. Ele disse que virá nos buscar para que possamos estar com Ele aonde Ele estiver para sempre. Então, se essa mensagem falou ao teu coração, se essa mensagem te fez refletir, você pode curtir esse vídeo, você pode compartilhar também, mandando para outra pessoa que também possa desejar viver eternamente com Cristo. Você pode ser essa pessoa que vai multiplicar essa mensagem e levar para outras pessoas. Você pode me contar também aqui nos comentários essa reflexão, o que te fez pensar. Como é que você pretende viver? Que mudança você vai fazer uma vez que você refletiu sobre isso, pensou sobre isso? Se eu vou viver eternamente, ou longe de Deus, ou com Deus para sempre, que mudança isso provoca na minha vida hoje? Como eu vou viver os dias que eu ainda tenho, o dinheiro que eu ainda tenho e os recursos das pessoas que estão ao meu redor? Como é que eu devo viver para poder garantir essa vida eterna com Deus? Então você pode deixar essas mensagens nos comentários, nós vamos poder interagir com você e vai ser muito bom compartilhar desse tempo com você. Deus abençoe a sua vida, nos vemos no próximo vídeo, vídeo de número 5 de uma jornada com propósito. Se essa mensagem te ajudou, deixa nos comentários uma mensagem e também compartilha com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.